presença. Glória a Deus. Desse Deus que tem tido misericórdia das nossas vidas, não é isso? Amém. E por isso que nós estamos aqui. Assim como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Por isso nós estamos alegres e por isso também nós podemos dizer que nós estamos bem, nós estamos aqui, numa noite como essa, talvez muitos em meio de enfermidade, em tantos lugares difíceis, e outros até mesmo morando na rua, talvez sem um teto, mas nós estamos aqui podendo louvar a esse Deus, esse espaço maravilhoso que Deus nos preparou, e vamos celebrar Ele por isso. Gostaria de pedir para que você, por favor, abrisse a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo de número 13. E durante esse dia, o Senhor trouxe algo no meu coração. Eu gostaria de dividir com os irmãos a respeito de escolhas. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 5, onde fala a respeito de dois personagens aqui que são os principais dessa história, dessa passagem. Gênesis capítulo 13, versículo de número 5 da palavra de Deus. Você encontrou? Amém. Onde está escrito assim: Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos, e eles eram também pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou dele: De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, e eu te darei, você e a sua descendência, para sempre. E tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a tua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abrão mudou o acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Menre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos nesse momento. Vamos apresentar mais uma vez essas nossas vidas diante do Senhor, apresentar esse momento mais uma vez diante do Senhor, porque nós queremos que Deus é aquele que nos sustenta, nos abençoa, principalmente por causa das escolhas que nós fazemos. Fecha seus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós mais uma vez, Deus, te louvamos, nós mais uma vez, Deus, te glorificamos, Pai, através da nossa oração, através, Deus, da nossa busca, através, Deus, do nosso clamor, e nós pedimos, Deus, assim como filhos dependentes do Pai pedem a presença do Pai, a companhia do Pai, oh Deus, a segurança do Pai, Deus, assim também nós buscamos ao Senhor, assim, Deus, também nós pedimos ao Senhor, que a Tua mão, Deus poderosa, esteja sobre as nossas vidas, nos dando segurança, Deus, nos dando, Deus, o sustento, nos dando, Pai, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos, Pai. E nessa hora, Deus, claro que a Tua direção, talvez, Deus, o Teu consolo, talvez o Teu afago, Pai, no nome de Jesus, a certeza que nós queremos o Senhor perto de nós. Deus, te louvo, te glorifico e te agradeço mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmãos, gostaria de estar dividindo com os irmãos a respeito de escolhas. Escolhas ruins que geram consequências também ruins sobre as vidas das pessoas que assim fazem. Nós sempre comentamos a respeito disso, né, na igreja, que nós somos reféns das nossas próprias escolhas. Nós escolhemos e tomamos uma decisão e nós nos tornamos reféns, porque daquilo que nós tomamos decisão vai sobreviver, vai acontecer alguma coisa, né, sobre as nossas vidas. Por exemplo, quando nós escolhemos casar com alguém, né, antigamente tem aquele negócio, né? O pai chegava para o pai do outro, né? O meu pai vai casar com o seu filho, vai casar com sua filha. Um dia conversa, né? E ficava lá desposada por um tempo, como foi o caso de Maria José, né? Claro que uma preparação toda, mas naquela época existia algo mais ou menos assim. Mas os dias de hoje não. Nós tomamos decisão e as nossas decisões, elas vão refletir lá na frente.
Então a Bíblia fala a respeito de dois homens, um homem chamado Abrão, a princípio era o seu nome, e também um homem chamado Ló, que era seu sobrinho e irmão no sentido espiritual, não é isso? E é interessante que tudo indica que Abraão ele não obedeceu rigorosamente aquilo que Deus disse a ele, se nós pararmos para nós analisarmos a palavra de Deus. Porque quando Deus mandou Abraão deixar ali a sua parentela, mandou deixar tudo aquilo que ele tinha, ele ainda levou algumas coisas com ele. Por exemplo, ele levou Ló junto com ele, não é isso? E ele levou também, a princípio, seu pai junto com ele. Depois seu pai acabou falecendo. Pediu para que ele pudesse sair daquele lugar, porque Deus queria fazer uma obra na vida dele. E, consequentemente, também houve umas consequências para a vida de Abraão, também por aquilo que ele, por essa entrega, não 100%, mas alguma coisa que ele levou com ele, refletiu em um problema lá na frente. É sobre isso que nós vamos estar falando nessa noite. Então Ló, ele foi juntamente com Abraão, né? Ou com Abrão a princípio, né? E deu um certo trabalho para o tio Abraão. E ele próprio Ló, ele sofreu muito com isso. Então, antes de tudo, nós podemos até mesmo declarar, embora Abraão levou Ló, nós podemos declarar que Ló, até mesmo que muitas vezes nós ouvimos a respeito do fato de Ló ser até mesmo alguém que realmente temia a Deus ou não, essa passagem assim deixa até bem claro, né? E pessoas contam o testemunho de Ló lá no Novo Testamento. É interessante sobre isso. Por exemplo, Ló ele foi chamado de justo, né? Pelo servo de Deus, por Pedro. Em 2 Pedro capítulo 2, por exemplo, no verso 7, está escrito assim: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e tomando, aliás, como exemplo, né, o que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, o homem justo. Ou seja, a Bíblia tem Ló como justo, né, que afligia com os procedimentos libertinos dos que tinham princípios morais. Não é isso? Ou seja, então significa que Ló, ele incomodava os moradores de Sodoma com a vida que ele levava, né? Ló era alguém sim salvo, alguém que cria no Senhor Deus, porém ele tinha algumas fraquezas dentro de si, né? E quem que não tem fraquezas dentro de si? Não é isso? Nós buscamos, claro, cada vez mais se aproximar do Senhor, porém nós temos fraquezas dentro de nós. Isso é muito comum na vida de muitas pessoas, mas precisamos lutar contra isso. Então é bem provável que essa fraqueza, né, no início e nessa decisão, né, infeliz, né, até mesmo de decidir alguns padrões para a vida dele. Por exemplo, Ló, ele tinha uma mulher, por exemplo, que de certa forma pode-se dizer que era alguém duvidosa, né, alguém que duvidava realmente daquilo que o Senhor dizia. Porque, por exemplo, quando Ló foi chamado juntamente com as suas filhas e sua esposa e seus genros, quer dizer, os genros nem crédito deram, não é isso para Ló. E a sua esposa, no meio do caminho, ela olhou para trás, também dúvida a respeito da palavra de Deus. Porque cada vez que nós olhamos para trás, de certa forma, nós, com palavras não, mas com atitude, demonstramos que temos dúvida dentro de nós. Amém? Mas nessa noite o Senhor ele quer trazer certeza ao nosso coração, amém, irmãos? Quantos querem ter a certeza de Deus em seus corações? Quantos querem? Amém? Graças a Deus por isso. Então Ló, como diz a palavra do Senhor, Ló tinha muitos gados, Ló tinha também muitos empregados. Assim, como é interessante, quando Ló ele saiu juntamente com Abrão, Abrão saiu olhando para Deus e para o chamado de Deus, mas Ló saiu olhando para Abrão, ou seja, não diretamente para Deus, mas para Abraão. Porque Ló ele foi com Abraão, foi no pacote que nós chamamos assim, não é isso? Mas a palavra do Senhor não nos impede de estar olhando para alguém que seja alguém de Deus, e alguém que é referência para as nossas vidas. O próprio apóstolo Paulo mesmo ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, como quem diz assim: olha para mim porque eu estou olhando para Jesus, tranquilo, fique em paz, sem problema, não é isso? Então Ló, nós podemos dizer que fez praticamente a mesma coisa que diz lá no Novo Testamento, já tendo Abrão, né, como um exemplo para a sua vida. Mas o fato de Ló ir com Abrão causou, num certo tempo da sua vida, a uma certa altura da sua caminhada, né, um certo peso, um certo cansaço, nós podemos dizer assim, um certo atrito, até mesmo entre os pastores de Ló
também os pastores de Abraão, porque tanto um quanto o outro eles tinham muitos bens, tanto um quanto o outro eles tinham muitas propriedades. E aí vem a questão da escolha. E os atritos começaram como Ló e Abraão, além de eles serem ali, Abraão ser tio de Ló, eles temiam a Deus, e eles tinham essa também questão de irmão, né? Tio e irmão, pelo fato de temerem a Deus. Mas Deus disse assim para Abraão: Abraão, fala para Ló, porque isso entristeceu muito o coração de Abraão. E Deus disse assim para Abraão: Abraão, fala para Ló escolher o lado que ele quer ir. Se ele disser que vai para a esquerda, você vai para a direita. Se ele disser que vai para o norte, você vai para o sul. Vai para o caminho oposto dele, mas para que não haja dissensão entre vocês. Não é isso? E a palavra do Senhor, ela nos diz, né, quando dois não concordam, eles simplesmente não andam juntos. Não é isso? Então, um foi para um lado, o outro foi para o outro. A questão é para o lado que nós vamos, né? Pelas decisões que nós tomamos. Então, Abraão disse assim para Ló: que lado você quer escolher? Né? Tinha de um lado uma pedreira, né? E do outro lado os campos verdes. Abraão, né, deu vamos dizer assim, essa cortesia deu para Ló. Ló, claro, olhou aqueles campinas verdes, né, de Sodoma, com aquele rio talvez passando por ali. Ló, humanamente falando, sabedoria humana, disse assim: eu vou para esse lado. E a questão, na verdade, não era para que lado Ló iria. A questão é quem iria com Ló, né? Porque ele simplesmente escolheu um lado, esquecendo, na verdade, de quem deveria estar no controle de tudo isso. Ele tomou decisão sua, decisão pessoal em particular. E porque quando Deus disse para Abraão: manda Ló escolher, é como se Deus estivesse dizendo: independente de para onde você vai, eu vou ser com você. E Ló perdeu o melhor de tudo isso, né? Ló escolheu as campinas verdejantes dali de Sodoma, Gomorra, das cidades vizinhas, e foi habitar por ali. E passou um tempo, alguns reis, eles entraram em Sodoma, e eles levaram Ló como cativo também, como prisioneiro, levaram também suas mulheres, levaram as pessoas ali. E quem que foi chamado para livrar Ló da prisão? Foi chamado o velho Abraão, né? Foi chamado para livrar Ló da prisão. Ou seja, porque a bênção de Deus estava com Abraão, mesmo sendo velho, mesmo tendo uma idade, um peso, vamos dizer assim, sobre si, não é isso? Ainda assim, ele tinha a bênção de Deus sobre ele, né? Porque o peso da idade, na verdade, a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova suas forças. Ou seja, se nós esperamos o Senhor, então nós sabemos que o Senhor é aquele que renova nossas forças. Amém, querida? Graças a Deus por isso. Então, a palavra do Senhor nos diz que Ló, ele, embora fosse um morador de Sodoma e Gomorra, é interessante que, pelo fato da vida que ele vivia, pelo fato de o Deus que ele conhecia, aliás, o Deus que Abraão conhecia também, com certeza, ele ouvia falar desse Deus, ele foi nomeado como juiz naquele lugar. E é interessante que na Bíblia, a partir do livro de Samuel foi um dos últimos juízes, né? Mas a Bíblia fala que no tempo passado eles tinham juízes, pessoas que julgavam causas. No caso ali de Ló, ele é aquele que julgava a causa, situações, não é isso? E ele se colocou como juiz ali. E a palavra do Senhor diz que quando os anjos foram para livrar, para tirar os justos de Sodoma e Gomorra, ele estava ali na entrada da cidade, ou seja, então ele sabia as pessoas que entravam, as pessoas que percorriam, as pessoas que estavam por ali. E a imitação dos moradores de Sodoma e Gomorra, nós percebemos que existia assim com relação a Ló. Por quê? Porque quando os anjos entraram na casa de Ló, as pessoas tentaram entrar ali, e eles já disseram: olha, mas você já não basta como se você fosse o juiz de todos, e sabe, ou seja, então havia um incômodo no coração daquelas pessoas que queriam viver uma vida totalmente errada, né? Tomar decisões erradas, mas Ló ali então, até mesmo no meio de tudo aquilo, representando Deus, representando o caráter, né, de Deus, dava direção para aquelas pessoas, não é isso? Porém, quando Ló ele saiu daquela cidade, alguns dizem assim, algumas expressões, né, que o santo de casa vai milagre, né? Vamos dizer essa expressão aí, né? Ou a palavra do Senhor diz, né, que o profeta não tem honra na sua pátria, podemos dizer assim também. Ló também, dentro até mesmo da sua própria casa, não encontrou crédito nem nos genros, nem na esposa, como nós falamos, porque
duvidou de certa forma quando ela olhou para trás e ia saindo de Sodoma. Duvidou tanto de Ló, do seu marido, do seu esposo, daquele que mantinha ela até mesmo, como também do seu Deus, porque Deus havia dado esse chamado, esse mandado, né, de retirar eles de Sodoma e Gomorra. Então, querido, o que nós podemos entender com relação a isso? Por mais que sejamos alguém de Deus, por mais que sejamos alguém que estejamos na presença do Senhor, nós sabemos que as nossas decisões, quem vai arcar com as responsabilidades daquilo que nós tomamos de decisão, aquilo que nós escolhemos para as nossas vidas, somos nós. Então Deus, Ele respeita as decisões que nós tomamos, sempre vai respeitar. Desde o Jardim do Éden, Deus sempre respeitando as decisões, antes disso até mesmo lá do céu, com relação a Lúcifer, Deus respeitando as decisões. Porém, nós assumimos a responsabilidade de que as decisões elas vão acarretar, não é isso? Então, nós percebemos que Ló, ele saindo de Sodoma e Gomorra, tendo-se um livramento da parte de Deus, quando Deus destruiu com fogo, com enxofre, mas Ló, ele ficou viúvo, né? Porque a sua esposa ela morreu no caminho, não é isso? E poderia ter um final muito diferente. Mas interessante é que quando nós temos a respeito da vida de Ló, principalmente da vida de Ló, né, nós percebemos que algumas tristezas acompanhavam com certeza a vida desse, nós podemos chamar no dia de hoje, né, do crente Ló. Algumas coisas acompanharam a vida dele, não é isso? Porque eu acredito que uma coisa assim muito ruim é quando nós olhamos assim, pais de família, e eles até mesmo não têm, né, um crédito até mesmo na sua própria casa, ou até mesmo quando os do seu próprio lar não dão o crédito devido. Nós vemos isso como algo assim muito ruim, mas Ló passou por isso. E agora, para encerrar, quando nós muitas vezes olhamos para dentro de nós mesmos, sendo cristãos, servindo a Deus, e muitas vezes nos encontramos em algumas situações, ou diante de alguns lugares, ou vivendo em alguns ambientes, né? Muitas vezes nós perguntamos, ou talvez algumas pessoas perguntem para si mesmas: o que eu estou fazendo aqui? No meio desse monte de pessoas que não servem a Deus. O que eu faço aqui? Por que Deus me colocou aqui? Qual o propósito de Deus me manter nesse lugar? Não é isso? E Ló talvez poderia fazer todas essas perguntas, mas não vemos Ló questionando a respeito de nada disso. Mas a questão é que muitas vezes Deus tem implantado, mesmo assim Deus tem implantado, e eu vejo a misericórdia de Deus nisso, Deus tem implantado cada um de nós nos lugares em que Ele quer que os frutos deles aconteçam, eles venham se multiplicar, não é isso? Para que o Evangelho venha a ser pregado, venha a ser anunciado, porque uma lâmpada a mais nesse salão seria simplesmente mais uma lâmpada, mas se ela fosse única, ela iria brilhar e ela ia fazer toda a diferença. Então, quando o Senhor tem implantado muitas vezes nós em um lugar que nós nem entendemos, nem temos ideia de porquê, e existe um propósito. Deus quer trabalhar de alguma forma, né, naquele lugar para cumprir o seu propósito na nossa vida. Então, Ló, ele foi um juiz de Sodoma. Ló, ele foi um juiz de Gomorra. As pessoas que estavam ali não ouviram a voz de Ló, daquilo que Deus havia colocado e plantado no seu coração. E quando não se ouve a voz de um juiz, o que acontece? Vem o juízo sobre si, e não foi diferente. Vem o juízo sobre Sodoma e Gomorra, e nós podemos até imaginar como que o próprio inferno vindo para a terra, né? Porque fogo e enxofre caíram naquele lugar, e foi uma destruição tremenda, tanto daquela cidade como também das cidades ali ao derredor. Mas a questão é que o justo Ló foi tirado de lá, mesmo tomando algumas decisões erradas na vida. Nós vemos a misericórdia de Deus se renovando sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida daqueles que o têm, sobre a vida daqueles que estão dispostos a permanecer na sua presença, sobre a vida daqueles que dizem isso aqui. Amém, querido? Então, decisões na nossa vida que nós tomamos, mesmo sendo cristãos, nós precisamos da direção de Deus. Mesmo as decisões que nós tomamos parece ser um deserto, parece ser um lugar que não vai dar fruto, parece ser uma pedreira, como Abraão tomou, como Abraão foi. Mas a questão é aquilo que nós sempre comentamos: independente do lugar onde nós vamos, independente do lugar onde nós estamos, a questão é quem é que está conosco. Nós lembramos, nós comentávamos sempre, paramos de falar sobre esse assunto, nós comentávamos sempre lá, a pastora, falávamos sempre sobre o lugar onde a igreja
foi construída na igreja. E nós sempre comentamos assim, puxa, que lugar que é esse, né? Se fosse na Belo Horizonte, se fosse na Arthur Gonçalves, quem sabe que assim, poderia ser um pouco claro, mas Rua Carlos Evasno, puxa, quem é que passa por aqui? Só passa o povo lá de baixo para comprar alguma coisa aqui em cima. Passa ninguém, agora passa para cortar caminho, né? Porque ali é mais rápido. Mas quem é que passa por aqui? Né? Não tem quase nada aqui. E aí um dia, só tem casa de um lado ainda no quarteirão, o outro é área verde. E aí, tempo atrás foi um moço lá na igreja, foi um moço lá na igreja, e ele disse assim, puxa, mas que interessante nessa igreja aqui, mas que lugar estratégico. Olha, que estratégico, o que esse sujeito está falando, né? Eu falei, mas é por quê? Eu falei, estratégico, você vê que não tem mais nenhuma igreja por aqui. Não sei se esse povo não tem fé, eu não quis construir lá mesmo, né? Porque o lugar é só pela graça. Então, eu falei, puxa, mas não tem mais nenhuma igreja por aqui, né? Só essa aqui que eu estou vendo, é um lugar estratégico, o povo para sair lá de baixo tem que passar por aqui. Rapaz, é Deus mesmo. Por mais que muitas vezes a gente, lá no íntimo, pense assim, Senhor, o que estamos fazendo aqui? Se tirasse esse lugar aqui por gastar na avenida, mas ainda que nós cremos que se for a vontade de Deus, assim como João Batista, ele ia pregar nos desertos, eu creio que Deus ele é capaz de enviar pessoas lá para que elas sejam salvas, transformadas e restauradas. E tem mais ainda, a decisão das pessoas que escolherem por Jesus, elas não vão de esforço para o lugar onde elas vão. Hoje nós vemos pessoas de tantos lados, desde Vitória Régia, lá do outro lado, né? Até desde o Parque São Bento, pessoas saem de lá para servir a Deus ali, e dali mesmo quase que tem poucas pessoas, mas a maioria das pessoas vem de fora. Nós louvamos a Deus por isso, mas pessoas que tomam decisão, e a decisão delas vai gerar uma transformação na vida delas, não é isso? Assim como a decisão de tirar nós da nossa casa hoje gerou algo dentro de cada um de nós, gerou uma certeza que independente de qualquer coisa, nós sabemos que Deus está no controle, que Deus é aquele que é capaz de mudar toda e qualquer situação, que Deus é capaz de transformar, fazer aquilo que não é fazer ser, assim como está escrito lá na carta aos Hebreus, que Deus ele chamou a existência, como se as coisas já existissem. Deus simplesmente chamou a existência e elas passaram a existir, do nada elas passaram a existir, né? E Deus cumpre o seu propósito, tanto com a natureza como com toda a sua criação. Deus cumpre o seu propósito todos os dias, porque Deus é um Deus de propósito. Amém, irmãos? Então que as nossas decisões sejam as melhores, assim como diz o apóstolo Paulo, que todas as nossas petições, todos os nossos pedidos sejam conhecidos pelo Senhor, apresentar aquilo que nós temos no coração diante do nosso Deus para saber se são realmente as melhores decisões a serem tomadas, não é isso? Porque não somos donos de nós mesmos, mas existe alguém que já nos comprou, alguém que pagou o preço por cada um de nós, e esse alguém é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Se coloque de pé nessa hora, se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, querido. O Senhor é maravilhoso. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. E leve teu pensamento ao Senhor. Não sei se você talvez tenha feito alguma escolha na sua vida que tenha te pesado até o dia de hoje. Não sei por quanto tempo você tem carregado isso, talvez você tenha carregado isso. Mas assim como nós vimos, embora Ló tenha tomado a decisão não muito certa com relação a algumas escolhas que ele fez, mas ainda assim nós vemos graça, vemos mão de Deus, vemos poder de Deus, vemos Deus trazendo para si de volta, para que seja estabelecida uma comunhão, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado, seja conhecido. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus poderoso, Deus bendito e santo, nós, Deus, damos graças, Deus, a Ti. Deus, por esse momento, damos graças, Deus, a Ti. Senhor, pelos Teus filhos, Senhor, pela Tua unção, Senhor, pelo Teu carinho, Senhor, pela certeza da companhia, Pai, que o Senhor está sempre conosco, Pai. Deus, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, por cada pessoa, Deus, que está aqui, Senhor, nessa noite, por cada pessoa, Deus, que acompanha, Senhor, lá nos seus lares, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, essas escolhas, Senhor, estarem vendo, estarem participando, estarem saindo dos seus lares, Pai Santo, vai gerar algo, Senhor, na vida dessas pessoas. Cada um, Deus, que sai dos seus lares, Deus, que se levanta, Deus, que deixa seus afazeres,
independente de primavera, verão, outono, inverno, se está chovendo, se está fazendo sol, mas as pessoas, Deus, que decidem, Deus, por Ti, Deus, com certeza elas vão colher, Deus, frutos de bênção para as suas vidas, Deus. Pai, em nome de Jesus, porque através das suas atitudes elas demonstram, Deus, que escolheram o Senhor, que querem andar com o Senhor, que querem caminhar contigo, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, abençoe, Deus, em especial, Deus, nessa noite. Esses teus filhos, Pai, que estão aqui, Senhor, te buscando, te louvando, te glorificando, Pai Santo, te adorando. Pai Santo, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai. Deus, oh Deus, seja com eles, Pai. Prepara, Deus, todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Em especial, Senhor, eu oro a Ti, Deus, nessa noite, Deus. Deus, para que, Senhor, o Senhor possa estar, Deus, confortando, Deus, e consolando, Senhor, toda a família, Senhor, do Pedro, Senhor, da Sônia, para que o Teu Espírito Santo, Pai, possa consolar, Deus, confortar, Deus, possa, Senhor, conformar, Pai, cada um, Senhor, desses familiares, Pai, para que eles possam, Deus, continuar, Deus, firmados, Deus, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, sabendo, Deus, que as coisas passam, sabendo, Deus, que tudo passa e nós também passamos, Deus, faz parte, muitas coisas fazem parte, Deus, da nossa vida, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso consolo, sabemos que o Senhor é aquele que está conosco. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Só para encerrar, eu gostaria de estar comentando a respeito de algo que também não deixa de ser decisão na nossa vida, a decisão radical que às vezes nós tomamos. Eu me lembro que, se sente por um instantinho, só para 2 minutinhos, eu me lembro que há pouco mais de 20 anos atrás, quando a última pessoa assim, mais próxima de nós faleceu, partiu dessa vida, e essa pessoa que eu amava muito, uma pessoa assim que nós andávamos abraçados praticamente o tempo todo por eu ser o mais novo, né? Então nós tínhamos esse apego. E assim, quando o Senhor permitiu que ela partisse dessa vida, foi um choque, assim, foi algo assim que foi como se tivesse tirado o chão do lugar pelo apego, né? Não assim, por saber, por questão de justiça de Deus, claro que não, mas pelo apego que a gente sente com a falta da pessoa. E assim, na época a gente levava a palavra do Senhor lá na praça Fernando Prestes, lá, de vez em quando ela fala da palavra. E aí assim, sentindo muito mesmo no coração, uma coisa assim bem recente, foi durante a semana, no fim de semana eu já fui lá, fui sozinho e fui lá. E eu disse assim a Deus, que Deus tinha tirado alguém assim que eu podia contar todos os dias, assim, enquanto estivesse aqui, eu podia contar todas as coisas que nós dividíamos ali. Mãe, e aí, o que o senhor acha? Tudo falava, tudo conselho. E aí eu questionando a Deus, puxa Deus, o senhor tirou, e aí como é que fica, né? E assim, Deus disse ao meu coração, e eu continuei indo, né, mesmo assim, né, nessa trajetória para a cidade, não voltei para casa. E nesse dia, quando eu cheguei lá, deu fruto. Mas Deus disse assim que tinha tirado alguém que poderia estar comigo de vez em quando, em alguns lugares, em alguns momentos. Mas ia dar cada vez mais a certeza de alguém que poderia estar comigo todos os dias da minha vida. Ia me dar um companheiro, né? E assim, foi algo interessante, porque todo dia, quando eu chegava do trabalho, até então eu passava na casa da minha mãe para conversar com ela, depois que eu ia embora. E aí depois disso, nós morávamos no Jardim Rodrigo, tinha uma laje lá em cima. Então eu chegava de bicicleta, eu encostava na bicicleta e eu não entrava para dentro. Eu subia na laje e ficava lá, a gente podia ver muitas coisas ali em cima da laje, era o sobrando. E eu ficava lá com Deus, né? Eu ficava orando a Deus. Eu não tinha mais alguém ali, humanamente falando, mas eu ficava mais de meia hora ali, orando a Deus, falando com Deus. Depois de falar, tudo de falar com Deus, aí eu descia para ver a esposa, né? E nós vemos assim que muitas vezes o Senhor, para nos atrair para Ele, algumas coisas Ele faz, né? E o Senhor é nosso Pai, é nossa mãe, é nosso irmão, Ele é tudo aquilo que nós precisamos e é aquele que nos dirige para as melhores escolhas da nossa vida. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Em nome de Jesus.